crescimento bom pra mim é bem acima desse, de dobrar a carteira em 5 anos. Mas se você fizer o mínimo necessário, você deveria estar com esse número. Então, a provocação que eu faço é, assessor, olha 5 anos pra trás. De onde você saiu, onde você chegou. Se o número é abaixo disso, você precisa mudar. Se o número é esse, não fica feliz, não. Tá. Você é medíocre, tá fazendo o mínimo. Então, turma, as pessoas têm mania de colocar a responsabilidade da falta de sucesso ou do fracasso delas em coisa que não está no controle delas. Então, o assessor que vai mal, ele fala assim, não, é porque eu não posso atender multiplataforma. O cara que atende multiplataforma vai bem. Aí ele vai lá e muda pro multiplataforma e o resultado continua péssimo. Se o cliente acha ruim te pagar caro, quer dizer que você não consegue demonstrar pra ele que você tem valor. Você gostaria de comprar um Porsche pelo preço do Uno Mille? Eu não compraria, porque tem algo errado ali, né? Não é uma coisa óbvia. Tipo assim, eu gostaria, mas não existe. Então, você quer um serviço Porsche pagando Uno Mille? Você não vai ter. Fala, turma! Estamos começando mais um podcast, Os Bastidores do Mercado de Investimento. Hoje eu estou aqui com uma referência em FIFIXO. Acho que a maior parte de vocês, inclusive, talvez já conheça das redes sociais. Henrique de Barros Silva, fundador e CEO da Invest. Cara, obrigado pela vinda aqui no podcast. Prazerão. Vai ser uma conversa muito boa para a gente aprofundar sobre todo o modelo de FIFIXO, tudo que você, eu acho que traz muito nas suas redes sociais. Acho que talvez uma das principais vozes aí que trouxe já há muito tempo sobre FIFIXO e vem falando sobre isso de uma forma independente. Vamos falar sobre rebate do FIFIXO, por que consultoria, por que não consultoria, fica ou não fica no modelo de comissionamento. Então vamos aprofundar sobre tudo isso. Só um pouco de introdução aqui, pessoal, sobre o Henrique. O Henrique, como eu falei, ele é fundador e CEO da Invest. A Invest já tem mais de 3,7 bi sobre custódia em apenas 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, né? São mais de 3 mil clientes, um modelo de assessoria diferente, 100% do FIFIXO desde o D0. Então acho que poucas assessorias, se não, acho que é a única assessoria que começou desde o primeiro momento, 100% no FIFIXO. E hoje já participa e é membro do clube do bilhão da XP ali. Acho que foi o assessor com menor tempo a atingir 1 bilhão de carteira dentro da XP, né? Então, cara, mais uma vez, parabéns aí pela história. Não sei se eu esqueci alguma coisa da tua introdução, é legal te ouvir também. E antes também até de abrir para você, cara, eu trouxe aqui um presente. Então aqui é o livro que eu escrevi, A Virada do Mercado de Investimentos. Conta um pouquinho mais dos bastidores, a gente consolidou tudo num livro, o que o mercado de assessoria viveu nesses últimos 25 anos e um pouco dessa virada de FIFIXO, consultoria ou desse novo ciclo que a gente está vivendo. Uma das coisas que eu falo é que é algo próximo do ciclo da saída da renda variável para a plataforma de produtos, né? Tem muita gente hoje que é reticente em fazer essa mudança para o FIFIXO e fazer essa mudança de modelo de atendimento e fica quase que se defendendo, assim como muitos assessores lá atrás ficaram defendendo o modelo de 100% de renda variável, alto ROA, e acabou não mudando para o modelo de multiproduto. Então, cara, mais uma vez, obrigado, e não sei se eu esqueci alguma coisa também, se quer fazer complementar aí a introdução que eu fiz sobre a Invest ou sobre o Henrique também. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer enorme bater papo sobre esse tema. Você trouxe o livro aqui dos últimos 25 anos, né? Eu tô muito animado com os próximos 10. Acho que vai ser completamente diferente do que foi até aqui. E aí, pô, quem que o Henrique veio fazer aqui, né? Acho que o nome da minha empresa já resolve esse problema. Invest vem de fazer o oposto. Eu quero fazer o oposto do que o mercado financeiro fez até hoje com seus clientes. Eu quero colocar o cliente no centro e não o produto. Simples assim. E eu tenho visto, né? Você falou um pouco aqui dos números, né? Existem 15 assessores financeiros na XP com mais de 1 bilhão de carteira. Disparado, eu sou o que consegui fazer isso em menos tempo. E o que todo mundo me pergunta é, Henrique, o que você tem de diferente?
Pô, eu brinco, né? Além do cabelo, que eu acho que mais me atrapalha do que ajuda. Cuidado, hein? Tem gente que pagou pra botar cabelo. Então, tirando essa brincadeira, cara, eu tenho um modelo claro de atendimento em que eu consegui fazer esse shift. Muita gente acha que a mudança vem da forma de remuneração apenas. E definitivamente não é isso. Você tem que ter um modelo de servir em que seu cliente esteja no centro da tomada de decisão. Então, aquele assessor, aquele consultor, dá o nome que for, para mim não muda nada. Eu brinco que o meu nome é médico do bolso, eu cuido do dinheiro das pessoas, eu sou CFO do meu cliente. O assessor que está preso no passado, que continua ganhando o cliente porque conseguiu uma taxa de 102 do CDI, não 99, esse cara tá para trás. O que o assessor financeiro tem que buscar fazer é o que o multimilionário já recebe. É isso que vai chegar no varejo de alta renda e no low private. E o que o cara multimilionário recebe no Brasil? É muito mais um olhar sobre estruturas fiscais eficientes, sobre como endereçar as questões sucessórias da maneira adequada, falar com o cliente sobre casamento. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Você foi casar, não sabia como é que as coisas funcionavam, então você fez o padrão. Simplesmente casou. Né? 47% dos casamentos do Brasil acabam. Então, é um número relevante. Passou um tempo, isso aconteceu contigo também. Importa que você ganhou 102 do CDI ou 99? Você perdeu metade. Então, gente, o assessor que está preso no passado, discutindo o que está na moda hoje, né, a debênture de GPA, pô, eu cresço porque eu cuido do cliente. Eu cuido do que importa para o cliente. E o cliente, ele quer ser cuidado. Então, você tirar essa lógica de foco em produto, né, ficar falando sempre de produto, que é o modelo de distribuição do passado. Você falou aí dessa transição, né? Antigamente era só renda variável, depois passou a ser qualquer produto. E aí o assessor que está há 15 anos fazendo isso, ele liga todo mês com a oportunidade do mês. Pô, o mercado financeiro não tem tanta oportunidade assim, sai dessa. Os assuntos têm que ser diferentes. Você tem que falar de outras coisas, você tem que cuidar da vida do cliente como um todo. Boa. E, obviamente, isso dá muito mais trabalho, né? Então, se você não tiver processo, esquece. Boa. Eu acho que, cara, a gente vai falar muito sobre esse ponto de cliente no centro, custo de remuneração, modelo de estrutura, mas a gente postou ali no Instagram, você postou, eu repostei, e já veio algumas pessoas perguntando, pergunta para ele por que ele é assessor, ou se ele vai continuar como assessor, e o que ele achou e como é que funciona o modelo de assessoria considerando o FIFIX depois da taxa que a corretora implementou. E, cara, eu acho que isso é quase uma crise de identidade hoje dentro do modelo de assessoria. Alguns, obviamente, achando que o FIFIX é a solução para o problema que ele está tendo, e, na verdade, acho que você pontuou super bem ali de... Cara, não é sobre o modelo de remuneração, é sobre o modelo de atender. Eu falo isso no livro, não é sobre o modelo fiduciário, mas é o atendimento fiduciário do cliente, basicamente como um todo, que teria que mudar. Mas eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber do Henrique, né? Porque vocês começaram 100% renda variável desde o D0. E, óbvio, começar com consultoria em 2022, quando vocês fundaram, era muito difícil, a gente não tinha a plataforma de wealth service que tem hoje, a gente não tinha tanto player estruturado com o wealth service como tem hoje, então eu diria que tinha muito menos benefícios e muitos malefícios de começar uma consultoria em 2022, completamente diferente do que a gente está falando hoje em 2026. Mas hoje o modelo é diferente. Hoje o mercado é diferente, não só porque lá atrás o FIFIX não tinha taxa da corretora, ele também era pior, porque melhorou também, não dá para falar que é só a taxa, mas o FIFIX melhorou, a estrutura do FIFIX melhorou dentro da corretora, por mais que tenha tido a cobrança, mas todo esse movimento era completamente diferente. Eu acho que você foi um dos primeiros,
Mas e depois de um tempo, assim, como é que... Pergunta de US$ 1 milhão que todo mundo quer saber. Ao invés, planeja ter a consultoria, o Henrique olha para a consultoria, ou até uma pergunta um pouco mais diferente. Se você fosse começar hoje, ao invés, você começaria como assessoria novamente ou você começaria como consultoria? Eu definitivamente começaria como assessoria, como eu comecei. Tem uma frase do Rogério Xavier, da SPX, que eu acho que ela responde bem essa pergunta. Você tá certo na hora errada, significa que você tá errado, Boa. né? Então acho que a gente precisa aqui entender tempos e movimentos. Se você pegar assim, Henrique, qual que é o seu feeling de longo prazo para o trabalho que você quer entregar para o seu cliente? Do ponto de vista de estrutura regulatória. Eu acho que vai ser um modelo muito mais parecido com o de gestora do que com assessoria ou consultoria. Porque a gestora, porque você tira toda aquela fricção do cliente ter que aceitar as coisas. O meu cliente, ele definitivamente segue tudo que eu falo. Ele confia em mim. Mas ele não está preparado para fazer essa mudança de confiar de olho fechado, porque ele está muito machucado de tudo que aconteceu com ele no mercado no passado, né? Então, o mercado de assessoria, ele deixou o cliente cabreiro. Então, a gente precisa de passar por um tempo de evolução até que a gente consiga tocar o modelo discricionário, que faz muito mais sentido, né? Afinal de contas, quando você vai lá no médico, ele não te pergunta o bisturi que ele vai usar. Por que raio o assessor de investimento tem que explicar o bisturi dele, né? Que é o produto de investimento? Porque até então o assessor de investimento era um vendedor de produto. E no vendedor você não pode acreditar. Agora, no profissional técnico alinhado, você pode. Então, primeiro ponto aqui, eu acho que é respeitar tempos e movimentos. Eu acho que a maior balela que as pessoas vendem e acreditam é a história do multiplataforma. Cara, eu atendo cliente de centenas de milhão. O cliente de centenas de milhão, ele não consegue ter um bom serviço multiplataforma ainda no Brasil, por um motivo simples, não tem tecnologia que integra isso. O cliente, ele não quer ver a conta dele no banco. O cliente quer ver a vida financeira dele. Você consegue ver a sua vida real time tendo conta em 12 lugares? Não, não consegue. Então esse dia não chegou. Quem vende essa história é porque não tem o que vender de verdade. Então eu, Henrique, eu sou muito pragmático e eu acho que na vida a gente vence muito mais pelo não que a gente fala do que pelo sims, né? E eu escolhi, desde o início, como um cliente mal servido, atender os meus clientes do jeito que eu gostaria. E para isso ser possível, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, eu resolvi concentrar em um lugar só. Vão lembrar, né? Tipo assim, o assessor, né? O público que está ouvindo aqui, muitos deles devem ser assessores, consultores, etc. Eles sabem que o dia a dia não é fluido. Dá problema pra caramba com o que você não esperava que desse. Então é o push que não foi aceito, é a ordem que não sei o quê, é o sistema que travou. Pô, se você tá atendendo em 5 lugares diferentes, em 3 lugares, vamos simplificar, em 3 lugares diferentes, você tem 3 processos diferentes de back-office. Pô, o econômico já é difícil com um. Não dá pra você cobrar tanto dinheiro do cliente pequeno. Então, turma, as pessoas têm mania, na minha visão, de colocar a responsabilidade da falta de sucesso ou do fracasso delas em coisa que não está no controle delas. Então, o assessor que vai mal, ele fala assim, não, é porque eu não posso atender multiplataforma. O cara que atende multiplataforma vai bem. Aí ele vai lá e muda para multiplataforma e o resultado continua péssimo, né? Olha, eu, Henrique, comecei em 2022, em 2 anos eu bati R$1 bilhão, sendo que eu tenho várias agendas de gestão da operação. Então, definitivamente, eu posso falar que o modelo funciona na assessoria. Agora, o que vai acontecer no tempo, eu acho que isso é muito menos importante. O que importa para o assessor, para o consultor e por aí vai, é como que ele está tratando o cliente dele. Né? Eu vejo aqui, tem consultoria que tem bom pitch de venda e serviço inadequado. O valor está em ser consultora ou está em atender bem o cliente? Eu acho que o valor está em atender bem o cliente. É nisso que eu me esforço e é nisso que eu foco. Boa. Eu acho que só um comentário ali sobre os clientes multiplataforma, e eu acho que é legal a gente aprofundar ali depois também sobre o teu movimento
parece que então, permanecer 100% assessoria e 100% assessoria vinculada Eu já a uma montei, corretora. eu já montei consultoria e eu te explico o porquê nesse momento, tipo, considerando tempos e movimentos, foi necessário montar uma consultoria. Mas tu montou a tua atual, então tu vai ter um modelo de consultoria. Eu tenho já a consultoria e o mais importante é para que eu consiga atender o meu cliente no offshore igual eu atendo ele no onshore, no mesmo modelo. Porque o FII fixo tu não consegue cobrar lá fora. Exatamente. Então, esse era o grande gargalo que eu queria resolver no curto prazo, que era necessário, a licença de consultoria me permitia. Então, montei uma consultoria por conta disso. Esse é o grande objetivo hoje da consultoria. Você sabe que esses dias eu estava falando com um gestor de um fundo de VC que acertou várias coisas já na história longa dele. E quanto mais eu converso com essas pessoas inteligentes e vividas, mais eu tenho certeza que o que gera valor no longo prazo é você simplificar a sua vida. Você fazer uma coisa muito bem feita. Depois que você tiver bastante escala, você pode olhar para outra coisa. Então eu vejo todo mundo caçando fazer coisa diferente, etc., sem ter dado escala naquilo que se propôs a fazer. Então a minha cabeça agora, eu tenho muita confiança que a gente pode ser a maior assessoria financeira do Brasil. Seja através de uma licença de consultor, gestor, assessor, para mim isso não muda nada. Eu sou o médico do bolso do cliente, ponto final. Para eu conseguir chegar no tamanho que eu quero chegar e resolver o problema do número de pessoas que eu quero resolver, eu preciso de ter foco, eu preciso de ter uma solução bem feita. E é isso que eu venho fazendo. Por que eu cresço com tanta constância no tempo? Exatamente porque eu sei muito bem o que eu quero fazer e como que eu vou escalar o meu negócio. Agora, essas pessoas que ficam olhando pro lado o tempo inteiro, vê o cara crescendo de um jeito, ou acha que o cara tá crescendo de um jeito e vai para aquele caminho, acha que o outro não sai do lugar. Fica correndo atrás do rabo. Justo, tudo é foco, né? A vida é foco. Eu acho que a melhor forma de tu falar que tu tem prioridade na vida é quantas vezes tu fala não para os cafés que você é convidado ou para as reuniões de oportunidades que você é convidado. Mas na parte de multiplataforma e pegando o gancho também da consultoria para atender cliente externo, o que a gente vê hoje das consultorias independentes ali é a mesma coisa que você falou. Assim, a maior parte dos clientes ele tem 100% do patrimônio num lugar só. Eu acho que o assessor que migra para o modelo de consultoria, achando que ele vai aumentar o share of wallet dele, tem essa tese que ele vai ter mais carteira porque ele vai ter mais share of wallet, eu acho que é uma cagada. Eu acho que a ideia da consultoria e que a gente vem acompanhando que dá certo é a menor fricção do cliente não querer sair de determinada instituição. Vou dar exemplo, pô, o cliente já é atendido pela XP, ele tá feliz na XP, ele quer ser atendido por esse profissional dentro da XP, ótimo, eu vou estar na consultoria, eventualmente plugado na XP. Mesma coisa no BTG, mesma coisa no Itaú e tudo mais. Tem uma utopia, duas na verdade, utopia, que você trouxe uma que é a parte do suporte, que acho que o mercado de assessoria não entende suporte, porque normalmente quem deu esse suporte foi a corretora e a consultoria ela tem que estar, inclusive por obrigação de compliance, falou, pô, acho que é muito legal esse ponto. E o outro é a utopia de achar que vai estar plugado em todo mundo, né? Quando você é parceiro de todo mundo, você não é parceiro de ninguém, e aí, cara, não tem como fazer, você sempre vai ter que escolher alguém. E eu brinco que só tem uma forma de você ser parceiro de todo mundo. Se você for o gigante do mercado, e se você só vai ser o gigante se você só tem um ou dois gigantes, não vai ter muitos gigantes. O mercado de assessoria até hoje tem, sei lá, 4, 5 gigantes e olha lá. Então, tem sim utopias, mas eu acho que a visão do multiplataforma, quem olha a sua perspectiva do share of wallet realmente vai para uma linha errada, mas quem olha para o modelo de consultoria é um modelo um pouco diferente. Mas, cara, entrando especificamente de você ter colocado uma consultoria para a parte internacional, isso daqui a gente conversou também com o Kobuchi, eu não sei se o seu episódio vai ser antes ou depois, porque a gente falou essa semana aqui, inclusive, eu acho que foi ontem que a gente gravou com ele. E ele falou, putz, meu maior problema hoje no FIFixo, sendo assessor, é que eu não consigo atender o cliente no internacional. É um dos meus maiores problemas. E como é que o assessor que trabalha hoje dentro da Invest no FIFixo vai trabalhar internacional, sendo que quem tem a consultoria é a Invest, né? Porque eu entendo que se o assessor migrar para a tua consultoria, ele vai conseguir fazer a mesma coisa que ele faz hoje dentro da assessoria no FIFixo, dentro da XP e trabalhar na consultoria.
Então é natural que aconteça essa migração dentro da Invest do assessor virar consultor, ou vai ter um trabalho diferente lá dentro? Legal. Aí a gente tem que olhar muito como é que o negócio está organizado, né? Então a gente tem um modelo de investimento que é top-down. O assessor não pensa, não define o ativo A, B, C ou D que o cliente investe. Eu brinco, né? No meu time, goleiro defende pênalti, atacante bate pênalti. Então as pessoas têm que ter muito claro qual que é a função delas, né? Então a gente tem um time de apoio para essa parte que vai cuidar da consultoria, que já apoia todo o time de assessoria para a parte de alocação e etc. E o time de assessores normal. Então, basicamente, é uma divisão do trabalho bem estruturada, de forma que a gente priorize o cliente e, obviamente, sempre jogue dentro das 4 linhas, né? Então, acho que a lógica é muito clara de que o grande diferencial do modelo do FII fixo, né, é não ter diferença de remuneração se o cliente está com dinheiro no lugar A, B, C ou D. Isso não pode acontecer, senão mata a lógica da história. Igual que muita gente pergunta nos meus cursos, né? Henrique, eu devo fazer o FII fixo com ou sem renda variável? Porra, não entendeu Não nada. entendeu nada. A ideia aqui é, se você bebeu água, café, suco, o preço é o mesmo, para eu poder te falar o que é melhor para você. Bom. Então, é muito nessa linha, a gente tem que ir navegando de acordo com o que aparece pela frente e sempre, sempre, sempre uma certeza eu tenho, eu vou priorizar o que é melhor para o meu cliente. Então eu preciso fazer isso pelos meus clientes para eu manter a justiça que o modelo permite. E essa justiça que o modelo permite é, se o dinheiro está lá nos Estados Unidos, no Brasil, seja lá onde for, eu tenho que ganhar o mesmo tanto. Porque caso isso não aconteça, investir é um ato complexo. Por quê? Porque você lida com um futuro opaco e imprevisível. Então, se você adiciona nesse futuro opaco e imprevisível um viés de escolha baseado em remuneração, pô, ferrou tudo. Não tem jeito. Então, eu acho que esse que é o grande anseio nosso de ter a consultoria nesse momento, é para esse objetivo simples. O Kobuti, que é um cara, um grande amigo, adoro o trabalho dele, te trouxe o mesmo problema. É um problema natural da profissão, né? Que a gente precisa resolver. Para todo problema que aparece, a gente arruma uma solução. Mas só pra gente aprofundar, cara, eu acho que essa é uma dúvida de muitos aqui, tá? E de muitos que a gente recebe, inclusive lá, quando a gente vai estruturar a consultoria para assessoria. Eu acho que até antes ali eu tava te comentando de começar o podcast, que a gente coloca de pé algo em torno de 1, 2 consultorias por mês para grupo de assessoria. E um dos problemas que resolve é esse, além de retenção de assessores que querem ir para o modelo de consultoria, porque tem esse mesmo problema que você está falando de, cara, cobrar o cliente lá fora. E eu não sei como é que vocês fazem todo esse processo, porque o assessor que atende dentro da XP, por exemplo, que é o caso de vocês, ele não vai poder, nem que seja na XP Internacional, fazer o FII fixo e não vai fazer sentido nenhum para fazer essa estrutura. Mas pelo que eu entendi, vocês têm um time de alocação ou plano, eu não sei se isso dá para abrir, até onde dá para ir também. Vai ter um time de alocação dentro da consultoria que vai fazer isso, vai fazer a cobrança, mas em tese o assessor não pode ser remunerado por isso, né? O assessor não vai poder ser remunerado por essa estrutura. Então vai ter ainda o patrimônio do cliente que vai ser levado para lá, mas ele não vai ter essa estrutura. Ou vai ter lá, vocês vão fazer a reestruturação de tudo isso dentro do partnership depois lá em cima. Como é que vocês planejam estruturar esse ponto? Que, de novo, cara, é uma dúvida de grandes pessoal, de grandes pessoas que a gente escuta e tá sempre aqui com a gente. E eu não sei até onde você consegue abrir também, né? Eu não sei se eu... Boa. Eu acho que o primeiro ponto é, a partir da dor, a gente criou uma solução, né? E eu sempre vi assessoria, eu sou engenheiro de formação, entrei para esse mundo há pouco mais de 3 anos, né? E meio numa cabeça da Vivelis. Pô, um mercado tão grande, tão mal servido, tem espaço para bom empreendedor aí. Então, eu vi assessoria
de investimento como um coworking de pessoas que faziam a mesma coisa. E aí, quando você tem uma estrutura que é menos uma empresa e mais um coworking, é mais difícil de você equacionar esses problemas que você está me trazendo, né? A gente tem lá uma filosofia de partnership muito forte, todo mundo que está lá tem que ter cabeça de longo prazo, e por aí vai. Então, a partir do momento que você vai entendendo o negócio com o valor que ele tem no tempo, é sempre muito mais fácil de você equacionar esses pontos, né? Obviamente, eu não tenho todas as respostas no momento que a gente está pré-operação dessa estrutura da consultoria. Mas a ideia é essa. Primeira coisa que eu tenho que resolver é a dor do meu cliente. Depois eu resolvo a dor da empresa e etc. Eu prefiro equacionar e entregar a solução que eu prometi para o meu cliente, para os meus 3.068 clientes desde o início, que eu vou atendê-los da forma como eu gostaria de ser atendido, antes de qualquer coisa. Então, acho que o mais importante é isso. O resto, tudo solucionável. Boa, legal. Trazendo um pouquinho, então, só de resumo do que tudo que a gente já falou até agora, se fosse começar hoje, em 2026, começaria como assessoria. Obviamente, depois de atingir esse determinado tamanho, depois de crescer, consultoria para atender internacional, ou quando tivesse que atender o modelo internacional, que eu acho que é natural do crescimento e do modelo de FII fixo, com a quantidade de ETF, modelos de produtos que você tem lá fora, você vai acabar querendo alocar o cliente lá fora, que senão você vai ficar numa esquizofrenia, né, de alocar o cliente aqui dentro no Brasil para que ele tenha o FII fixo alocado, vai ficar um negócio muito maluco. Esquece, não dá. E aí eu acho que ainda tem que equacionar essa dor de, putz, e aí como é que remunera esse assessor? Se o assessor vai migrar para consultoria para conseguir ser remunerado e atender o cliente no FII fixo como um todo. Acho que é um ponto que a gente vem trabalhando muito com o pessoal e os modelos estão sendo testados agora, essa é a verdade. A gente começou a colocar a consultoria de pé para assessoria tem um semestre, um pouco mais talvez, e os modelos estão começando a ficar de pé e sendo testado agora, e o que vai funcionar ou não para grupos de assessoria são coisas diferentes. Mas voltando então lá no início da conversa, cara, um pouco mais de 3 anos, 3,7 bi, eu acho que um ponto que é significativo que a gente acompanha hoje, e aqui dá para ver, claro, tem um crescimento muito forte, acho que 30% da carteira está na mão do Henrique, mas tem um número aqui de crescimento orgânico que parece ser extremamente significativo numa indústria que está no pior momento de crescimento orgânico que a gente já viu. Acho que se a gente olhar o B2B especificamente da XP, o último número que a gente ouviu que eles falaram era 0,3% de captação ao mês, né, em relação ao AUC total. Cara, não sei até onde consegue abrir, mas como é que é esse 3,7 bi aí, o quanto que veio de crescimento orgânico, o quanto que veio de profissionais que queriam migrar para o modelo de FII fixo e viu vocês como uma referência e foi para lá para aprender, para tocar o processo, o método de vocês. Conta para o pessoal como que você fez isso, além da sua carteira, como que é esses outros 2,7 bi, ou aproximadamente 2,7 bi aí, não sei o quanto a mais de 1 bi que você tem, da onde que veio, né? E o quanto que da tua carteira também veio de crescimento orgânico, como que ela cresceu, vamos destrinchar esse mapa aí do crescimento da Invest. Legal, vamos lá. Muitos assessores que entenderam que o que importa é modelo de servir, eles me procuram e naturalmente eles ficam fascinados com a nossa forma de atender. Então, acontece sim, migração de bons profissionais. Via de regra, ele precisa de um grande requisito para dar fit cultural conosco, que é querer colocar o cliente no centro. O cara que não confia nisso, esquece, não me manda mensagem não. Não faz o menor sentido falar comigo. Porque muitas vezes você tem que tomar decisão difícil. E quando você tiver que tomar decisão difícil, você tem que tomar em favor do cliente. Senão você não pensa da forma como eu penso e eu não quero do meu lado. Mas vamos lá. Então, muita gente que quer mudar de modelo já entendeu que a gente está fazendo isso muito bem e que a gente tem um caminho. E o mais legal, né? Tipo, eu olho lá a lista dos 15 assessores com carteira de bi.
Além de eu ter conseguido fazer isso muito mais rápido que os outros, eu fiz isso de uma maneira que eu consigo ensinar para qualquer pessoa. Ah, Henrique, de onde você tirou essa ideia? Isso é balela. Não, não é balela. O crescimento do meu time prova isso. O raio cai no mesmo lugar. Então, vou trazer um exemplo. Daniel. Daniel era de uma assessoria tradicional há 6 anos da XP. Menino técnico, talentoso. Mas como ele estava num lugar que produto estava no centro e não o cliente, ele nunca teve confiança de oferecer aquilo para as pessoas com a profundidade que ele faz hoje. Resumo, 6 anos de carreira, 60 milhões de carteira. Tá bom. 3 anos atrás, 6 meses que a Invés existia, 3 anos atrás, ele passou a trabalhar conosco. Chuta quanto que ele tem hoje de carteira? Ah, daí fica difícil. 240. 240 milhões. Eu acho que esse cara vai ser um dos maiores Em 6 assessores do meses? Brasil. 3 anos. 3 anos. Então, ele fez em 6 anos 60 6 anos. conosco. Em outros 3 anos, metade do tempo, 3 vezes o que ele fez lá. E daqueles 60 milhões, ele não deve ter convertido tudo para FIFIX, né? Uma parte, porque vocês não têm nada em comissionamento, uma parte ele deve ter deixado em outro lugar. O que eu falo essa lógica, né? Pô, você é assessor e você veio trabalhar comigo. O que eu não quero que você faça? No outro dia, liga pro cliente, fica pressionando ele aí para um modelo de remuneração diferente. Pô, você não entregou nada pro cliente, você tá querendo cobrar dele de outra forma? O que eu quero que todo assessor que migra para Invés faça? Primeiro você entrega, depois você pede. E o que significa entregar? É implementar o nosso modelo de serviço na vida desse cliente. Fazer o nosso planejamento financeiro. Eu comecei desenvolvendo software de planejamento financeiro quando ninguém falava disso no Brasil. Mas eu vi que para tirar o foco do produto e colocar o foco no cliente, sem software você não conseguia, porque o trabalho ganha muito mais complexidade. Pensa o seguinte, eu preciso vender um COI para um cliente. Para qualquer cliente você vai ligar e falar aquele mesmo discurso. É um nível de dificuldade. Agora eu preciso de entender o que é melhor para cada cliente e trazer um portfólio customizado para ele e explicar as nuances daquele portfólio, daquela estrutura. Muito mais complexo, gasta muito mais tempo. Mas aí vem a resposta. Por que o Daniel cresceu em metade do tempo do que ele cresceu lá 3 vezes mais? Ou seja, ele teve uma performance 6 vezes superior. Porque eu tenho um modelo que não só gera valor, mas mostra valor para o cliente. Adianta você falar, não, vou te colocar aqui numa estrutura fiscal eficiente. Pô, vai entrar num ouvido e vai sair do outro. Não, vou te colocar numa estrutura que não paga comicotas. O cliente nem sabe, nem quer saber o que é isso, com toda razão. E se eu contar para ele que nesse ano ele vai economizar 40 mil reais de imposto de renda? Ele entende? Então eu sei mostrar valor para o cliente. O meu modelo nasceu para não só criar valor, mas mostrar como que eu crio, como que eu gero. O que acontece quando eu provo para o cliente que eu gero valor para ele? Meu grau de conversão é infinitamente maior que a rede. O que acontece quando eu tenho um modelo de atendimento guiado por tecnologia que eu lembro o cliente de que ele tem objetivos financeiros, para ele atingir esses objetivos ele tem que fazer aportes recorrentes. Eu sou assessoria da rede XP, que é extremamente heterogênea, enorme. Eu sou assessoria com o maior número de clientes aportando nos últimos 6 meses. Tem indicador melhor do que esse para mostrar que eu estou perto do cliente? Para mostrar que eu estou engajando o cliente? Não. Esse meu número é cerca de 40% maior do que o da rede, na média. Então, meu crescimento orgânico da minha base é maior que o de todo mundo. Meu share of wallet é maior. E por aí vai. Por quê? Porque eu sei demonstrar valor. Aí eu falei do Daniel, eu posso falar do Pedro, eu posso falar do Elias, eu posso falar de quem for.
do Rafael, que não era nada hoje em dia, não trabalhava no mercado, nunca tinha trabalhado na vida, hoje é um grande assessor. Do Bruno, que era back-office e virou assessor. Então eu posso dar um tanto de exemplo que o cara que fica comigo 3 anos, ele passa a ter performance de top 100. E aí a brincadeira é, daqui a 3 anos, hoje eu tenho meia dúzia, né? Porque eu comecei 3 anos atrás, então tem meia dúzia com 3 anos de casa. A brincadeira agora passa a ser ter cada vez mais gente com 3 anos de casa. Porque eu sei que se isso acontecer, a nossa mensagem ela chega até mais clientes, consequentemente a gente vai crescer cada vez mais rápido. Tá vendo essa notícia? Essa é a área de Wealth Service da WZ. É a área onde a gente acelera novas consultorias. Então, se você é profissional ou um grupo de profissionais que está procurando fundar uma consultoria, tem uma ótima notícia. Você não precisa mais fazer aqueles grandes investimentos que você precisava. A gente investe na tua operação, a gente aporta capital financeiro, a gente aporta serviço, infraestrutura, tecnologia e a nossa parceria faz com que você consiga pagar isso ao longo do tempo. A gente pode até se tornar sócio. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa retirar dinheiro do bolso para investir no início da tua operação. Sabe aqueles 20, 30 mil para registrar e estruturar a consultoria? Ou aqueles 300 mil que muita gente fala? Ou o back-office, o time de consolidador que você acha que precisava desde o início? Você não precisa mais se preocupar com isso. A área de Wealth Service da WZ toca para você. Se você quiser saber mais, basta clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo na tela e falar com o nosso time. Cara, eu acho que tem muita coisa aqui que eu já quero aprofundar, seja sobre o método, seja sobre esse ponto de 3 anos de casa, mas eu só quero fechar o ponto anterior, que é dos 3.7 bi. Perfeito. Você basicamente trouxe, pelo que eu tô vendo aqui, 1/4, se a gente fosse fazer uma conta ali, tirando esse 2.7, 1/4 é inorgânico, o restante... Um pouco menos que 1/4 pode ser inorgânico, e o restante crescimento. E aí, entrando um pouquinho mais nesse ponto, então o assessor, quando ele dá exemplo aqui, quem é assessor comissionado, quer trabalhar como assessor FII fixo dentro da XP, tá procurando um escritório, quer ir para Invest. Cara, então provavelmente é um grande perfil desse assessor que está aqui nos assistindo agora, entendendo se é um movimento de consultoria, como permanece como comissão, migra para FII fixo, mas ele quer ir para Invest. Ele pode ir com a carteira de comissionamento dele. Ele vai com a carteira de comissionamento e eu vou ensinar para ele o jeito certo de mostrar para o cliente que nesse universo novo de possibilidades, de modelo de servir, ele tem um jeito isento de atender o cliente que gera valor para o cliente. E ao longo do tempo, ele pode manter os 2 modelos ou ele vai ter que abrir mão do comissionamento para os clientes que não entenderem o que ele quer entregar de valor ao longo do tempo, que ele vai explicar para o cliente, né? Você sabe que esse cliente... Eu falo o seguinte, na vida ou eu ganho ou eu aprendo. Esse cliente que não quis, ele é a melhor escola para o assessor. O que significa o cliente não querer algo que é óbvio? O multimilionário, ele não investe dentro do multifamily office, não cria um single family office, não tem custos fixos e não de produto. Pô, se esse cara é multimilionário, bobo ele não é, né? O que o cliente que não aceita conta pro assessor? O assessor que não é protagonista da vida dele, ele fala assim, pô, esse cara não quer pagar, pô, esse cara não sei o quê. O que eu falo para esse assessor é, você precisa melhorar a sua forma de demonstrar valor pro seu cliente. Tá faltando no seu discurso capacidade de provar o seu ponto. Porque é fácil de quando qualquer pessoa entende o que acontece no modelo comissionado, quando o assessor agarra naquela história qual que é mais barato, quer dizer que ele não explicou nada. Como assim qual que é mais barato? Você acha que você vai investir na mesma coisa? Né? Você vai usar as estruturas eficientes, etc. Ou eu vou pegar as carteiras que eu costumo pegar hoje, né? Todo dia chega um cliente novo, cheio de problema, né? Ontem eu fiz um vídeo falando da Egea, né? Que 3 anos atrás, né? Quase lá em 2023,
saiu reportagem do Brasil Journal falando que era a maior comissão da história paga numa distribuição de renda fixa. Então era uma bomba fabricada. O que está acontecendo hoje? Quem que é o responsável por essa história? Por uma pessoa física investir num caso super complicado desse? Quer dizer que uma empresa dessa não pode se alavancar? Não, ela tem que alavancar com o institucional. E por que a pessoa física toma? Porque ela só olha taxa, ela não sabe olhar risco. E ela confia numa pessoa que ela não devia confiar, que é um vendedor. Então é simples assim, né? Tipo, o cliente que não aceitou o modelo que faz sentido para qualquer pessoa, ele é a prova cabal que você está explicando mal. Então ele é uma escola, professor. Aprenda a explicar melhor. Aprenda a provar seu ponto. Aprenda a gerar valor. É assim que o assessor protagonista pensa. Bom, mas e se mesmo assim um cliente não quiser ficar? Aí é um problema pro futuro. É porque, pensa o seguinte, a gente tá num momento de transição. Entendi. Então, desde 3 O assessor pensa, acabou de entrar um assessor lá, ele tá bom. No primeiro dia, você não é bom em nada. Vamos lembrar lá do Malcolm Gladwell das 10 mil horas de voo. Depois que você tem 10 mil horas de voo, a assessor pode ter certeza. Vai faltar tempo na sua agenda, não vai faltar cliente. Acho que é legal. Acho que tem um ponto que a gente vem discutindo, cara. Eu queria ouvir tua opinião. Que é sobre, assim, a grande discussão sempre, tá todo mundo, e é correto, e tudo que tu traz, assim, obviamente, eu acho que o pessoal do mercado financeiro da Faria Lima muitas vezes se perde de entender que o cliente é soberano, o cliente tem que estar no centro, e o modelo de negócio, ele deveria ser uma consequência que primeiro vem o cliente como um todo. Acho que a maior parte é da boca para fora, é balela e por aí vai. Mas tem um ponto também, que é um contraponto que é interessante, que eu vi esses dias, eu tô trazendo bastante aqui pro podcast para as pessoas que falam sobre FIFIX e que trabalham sobre FIFIX, que eu falo, cara, mas também se tu perguntar para muitos clientes, e a maior parte dos clientes, o que ele quer, eles sempre, óbvio, nem todos, mas muitos deles vão querer o modelo de atendimento mais barato possível e o melhor atendimento possível. E nesse caminho, para muito cliente, eu não sei como é que vocês são em gestão passiva também, ou na estrutura, talvez o melhor modelo para o cliente seja ter um atendimento de FIFIX, um atendimento de modelo da Invest ou modelo fiduciário, pagando o modelo de comissão, que muitas vezes o comissionamento desse tipo de atendimento é menor do que o FII do assessor. E aqui, óbvio, que se você for contar o giro da carteira, se for contar diversas outras receitas que são geradas por aí e que não estão nessa conta, o FII acaba sendo mais barato. Mas para o cliente que olha o custo direto, ele vai olhar, mas peraí, a gente teve essa conversa também com o Kobuchi, tipo, cara, mas se o cliente vem, eu vou, reestruturo a carteira dele, boto no FII fixo. E, cara, pode ter cliente que depois quer uma desculpa ou uma narrativa de quem é contra ETF hoje, né? Que fala que o cliente que aloca tudo em ETF, ele depois de um tempo fala, pô, mas ei, tu não vai trabalhar? Tô há 2, 3 anos aí parado numa carteira de ETF, nesses 5 ETF, tu não vai fazer nada na carteira? A gente não vai fazer uma movimentação, tu não vai fazer nada? E às vezes o melhor é ficar parado. Então, tudo isso pra questionar, tipo assim, cara, às vezes o cliente não vai querer isso. Eu entendi o teu papel do... cara, o cliente tem que estar na escolha, tu tem que educar ele, mas vai ter cliente que não vai participar desse papel como um todo e tem uma estrutura como um todo. E aí tem um assessor também que, cara, vai olhar ali a sua estrutura e vai olhar, puta, mas se eu ficar no melhor pro cliente e eu querer atender ele no modelo de comissionamento, eu também vou viver aqui quase de caridade, né? Porque esse negócio que tem puramente gestão passiva e que é o melhor para ele não faz sentido. Tu vê esse questionamento, como é que vocês lidaram com isso lá no início? Perfeito. Principalmente nessa migração desses assessores, né? Que tem essa dificuldade de justificar isso para cliente, essas objeções. Acho que é legal vocês ir entrando um pouco mais no método, né, cara? Eu acho que, de novo, acho que o grande ponto ali você trouxe ser engenheiro. Como engenheiro, assim como você, a gente tem muito matéria de processo na faculdade, tudo é processo, tudo é chão de fábrica, então tu tem método, tem processo, cara, como é que você vai quebrando essas objeções? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais nesse método, se tu puder trazer, e eu acho que esse é um dos pontos
chaves de quem vai contra hoje o comissionamento. Você fala, cara, mas o cliente é no centro. Eu chego pro cliente e pergunto, quer ficar no comissionamento ou tu quer ficar no FIFIX? E aí ele fala, cara, mas pô, é mais barato pra ele tá tendo o mesmo tipo de atendimento, por que eu vou mudar pro FIFIX, né? Tá, de novo, isso é muleta de assessor. Assessor, se o cliente acha ruim te pagar caro, ou pagar o que você cobra, quer dizer que você não consegue demonstrar pra ele que você tem valor. Pô, eu captei 1 bilhão e 200 e consigo. Vamos lá. Você gostaria de comprar um Porsche pelo preço do Uno Mille? Eu não compraria, porque tem algo errado ali, né? É uma coisa óbvia. Tipo assim, eu gostaria, mas não existe. Exato. Então você quer um serviço Porsche pagando Uno Mille? Você não vai ter. Se você tiver, porque tem assessor que se submete a coisa, acho que é uma profissão que as pessoas não têm muito amor próprio. Então o assessor se submete a coisa que ele não tem que submeter. Então, tipo assim, isso tudo é ajustável no longo prazo. Vamos lá. Tem 10 milhões de pessoas no varejo de alta renda / private. Um assessor tem que atender 120 pessoas. Você tem muito não pra tomar e tá tudo bem. Então, tipo assim, não se incomoda com o não de algum cliente que não quer pagar. Tá tudo bem, ele quer fazer sozinho, ou ele quer ir lá no modelo comissionado. Cara, o meu dinheiro não tá em COI, o meu dinheiro não tá em seguro whole life, o meu dinheiro não tá em consórcio, tá tudo bem. Se você quer que seu dinheiro esteja, tá bom. Não é o meu. Então, o assessor ele tem que ter mais coragem. Ele tem que conseguir se posicionar. Você vai conseguir operar lá no Einstein pagando nada? Não. O melhor serviço tem custo. Agora, o cliente que não entende o custo do outro serviço, é razoável que o assessor consiga explicar. E ele não vai conseguir explicar isso da primeira vez. Ele não vai ser bom em explicar que o modelo comissionado com custo escondido tem um custo altíssimo. Ele tem que se aperfeiçoar. Por isso que eu te falei que nesse modelo de transição, e de novo, o assessor que quer fazer a transição, ele precisa de ter um método claro que funciona, que foi exatamente o que a gente criou. Nesse modelo de transição, ele vai aprender a contar uma história. E, de novo, você fica bom depois de 10 mil horas de voo. Então, você tem que aprender a contar uma história bem contada várias vezes. Você vai repetir até que você fica bom. Por que os 3 anos que eu te falei? Que o cara que tá lá dentro do escritório hoje há 3 anos, ele é uma máquina. Ele é tão bom ou melhor que eu para captar cliente. Maturidade. Ele aprendeu. Ele voou o tempo necessário. Então, tipo assim, primeira coisa, né? Segura a ansiedade, relaxa a bisteca, vai com calma. Entende que você não vai sair do dia pra noite de um modelo pro outro e ser o maior especialista no modelo. Não vai. Mas no tempo você vai ficar bom. E aí no tempo você vai sair de uma carteira que tem 0 de um modelo que você coloca o cliente no centro e vai pra 100% dessa carteira. Só que para você chegar em 100%, você tem que ir gradual, você tem que começar. Então o assessor precisa dar o primeiro passo. E, de novo, o primeiro passo não é mudar o nome dele de assessor, consultor, gestor, sei lá mais o quê. O primeiro passo é ter um modelo que coloque o cliente no centro. E aí um ponto que eu acho muito legal de falar. Trabalhou no modelo do FIFIX, colocou no centro? Não. O que tem de casa aí fazendo, né? Pô, o cara que trabalhou lá nos bancos grandes, que... Como é que banco ganha dinheiro mesmo? Pô, estrutura o produto, ganha dinheiro com estruturação e distribui. Né? Então a distribuição nada mais é do que o caminho de ganhar dinheiro na estruturação. O que as assessorias que ganharam algum porte começaram a fazer? Cria lá a carteira administrada, né, no modelo fiduciário. Para quê? Para distribuir só o produto que ele estrutura. O cliente sabe disso? Normalmente não. Ele acha que tá pegando aquela renda fixa super high yield, né? Ele acha que ele tá no melhor lugar do mundo. Pô, puta oportunidade, renda fixa não tem risco, né? É o que eles pensam. Pô, uma taxa dessas? Então, gente, tipo assim, é muito mais sobre essa visão de outsider, né? De, pô,
essa parada tem que ser diferente. O mercado não pode continuar dessa forma. É muito mais isso do que essa pergunta que todo assessor faz, né? Assessor, consultor, gestor, não importa. Tem cara que é gestor, faz carteira administrada, estrutura um produto ruim e coloca na carteira do cliente, cobrando FII fixo. Então ganha 2 vezes. Por quê? Porque não está fazendo pelo cliente o que gostaria que fosse feito por si mesmo. Acho que é o ovo a galinha, né? Não tem como fazer, assim, conforme a gente vem acompanhando quem faz o FII fixo, quem dá certo, não tem como fazer um baita atendimento olhando pro atendimento e não olhando pro produto. E ao longo do tempo fugir de fazer um modelo de FII fixo. Porque se você fizer isso, você vai cair no conflito da estrutura como um todo. E, cara, falando do conflito da estrutura como um todo, inclusive no livro, um dos grandes pontos que eu trago é que o maior conflito da indústria não é a comissão. Eu tô há 13 anos no B2B e eu falo que, cara, a gente não teve os problemas que a gente tinha na indústria, a gente não tinha o problema que a gente tinha na indústria até 16, 17, eu tinha, mas não era tão grande ou tão estrutural como a gente tem hoje, né? Acho que a gente trouxe, inclusive no relatório setorial, que se você olhar de 22 para cá, a quebra de ativos no mercado subiu 6 a 8 vezes, a gente teve diversos outros problemas, inclusive de volume, e a gente começa, se você começa a juntar, você tem vários fatores que fez com que o mercado de assessoria como um todo sofresse talvez esse problema de imagem, ou tal essa crise que a gente acabou começando ali falando, numa crise existencial do modelo, que todo mundo apontou a culpa para o modelo de comissionamento. E uma das coisas que eu explico no livro é que, cara, o comissionamento, pelo menos na minha visão, não é nem de longe o maior conflito que a gente tem dentro desse setor, né? Eu acho que esse problema, na nossa visão, ele começou lá em 2016 e 2017, nos modelos de empresa de assessoria tem que ser empresa para ser vendida, empresa de equity, quando até então era empresa 100% de dividendos. Aí surgiu o plano de alto crescimento das assessorias, o plano de partnership cresce rápido e no curto prazo, e cresceram mesmo, de 2016 a 2020 ali, cresciam 100% ao ano, mesmo quem fazia o trabalho porco, que não botava o cliente no centro, como a gente está discutindo. Mas eu acho que talvez a estrutura realmente desalinhou com o cliente final nos contratos de exclusividade, que foi onde começou a ter um alinhamento muito forte de incentivo de net new money e ROA, ou seja, tinha que captar mais e gerar mais receita, que eu acho que o grande problema não está nem no net new money, está no ROA, na receita em gerar mais receita como um todo, que se gerar mais receita, tu tem um incentivo de receber mais, né? E eu acho que dali surgiu muita coisa de incentivo que foi além, né? Eu acho que a gente vê essa estrutura descendo e desde então a gente, não, como consequência de 2022 para cá, a gente tem muita quebradeira. Eu não sei como é que você enxerga isso hoje, principalmente se você, como você falou ali, eu acho que também fundaria e começaria pela assessoria. Como é que você enxerga, se você também tem essa visão de que o comissionamento tem em si seu conflito, assim como tem o FII fixo, obviamente a estrutura por trás do comissionamento, na minha opinião, e as arquiteturas de incentivo que vem do executivo da corretora e passa pelo dono da assessoria, e passa pela assessoria, porque querendo ou não, o dono da assessoria que treina os assessores e que eles têm a cabeça completamente alinhada com esses incentivos, eventualmente com suas metas, que faz a gente eventualmente talvez ter esse problema estrutural. Eu não sei como é que é o seu entendimento sobre isso, porque querendo ou não o FII fixo gera menos receita para a corretora, né? Então tem uma dificuldade ali, talvez dessa estrutura como um todo. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou resumir isso que você me contou aqui agora, que é basicamente... Opinião, né? Eu concordo com ela no seguinte sentido. Pensa que você tem uma gangue de bairro, que tudo que ela tem é uma pedra na mão e um pedaço de pau. Ela é perigosa? Pouco. Dependendo, você não vai andar sozinho na rua sabendo que ela tá lá, mas, tipo assim, ela não vai fazer coisa tão grandiosa. Agora você já tem uma organização extremamente armada, porque ficou rica e etc, né? Porque cresceu,
estruturou, criou processos. Então você pegou um modelo ruim desde o início e deu estrutura e volume para ele. É basicamente isso. Então o modelo, na minha visão, ele é ruim desde o início. À medida que as operações ficaram mais estruturadas com o modelo ruim, o potencial de destruição dele cresceu. Simples assim. Isso não vai mudar. Como é que isso muda? Muda com uma agenda que você tem que escolher como agenda do seu negócio, que o cliente vai estar no centro. É o único jeito. Se você não tiver isso como DNA, não adianta você mudar do modelo comissionado para o modelo do fee-based. Acabei de te dar um exemplo aqui. E vamos... Essa verticalização que sempre existiu, né? Ah, por que tem dinheiro na poupança ainda? Tanto dinheiro na poupança ainda? Pô, porque isso serve de funding para o banco fazer outra coisa. Então, tipo assim, tem... O cerne do problema é o dinheiro é seu, cliente, e a decisão é tomada a favor de outra pessoa. Quando você muda essa lógica, quando você inverte essa lógica, quando você torna essa relação mais parecida com a relação de um paciente e médico, pô, o paciente chega lá, paga uma consulta pro médico não necessariamente mandar ele tomar remédio. Que é parecido com o que você falou, né? Você fica triste quando você vai num médico e ele não te manda tomar remédio? Não, você fica feliz. Porque remédio a gente sabe que é ruim, faz mal. Eu fico triste quando ele pede pra fazer uma cirurgia. Exato. Então, tipo assim, por que essa visão de não, tem um não preciso, minha carteira tá tão boa que eu não preciso mexer nela? Por que essa percepção de falta de serviço? E aí, de novo, eu acho que o assessor financeiro, como ele vive num mundo muito fechado, como ele não tem não tá sentado não tá em cima do sapato do cliente, ele sempre acha que a culpa é do cliente. Eu acho que ele tá sendo pouco profundo com o cliente. Eu passo várias agendas com clientes, sem necessariamente falar de alocação, mas eu tô perto dele. Eu envolvo a vida do cliente como um todo. Quem no Brasil tem testamento? É importante? Eu acho muito. Quem no Brasil cuida de sucessão como deveria cuidar? É importante? Muito. Dá para você criar estruturas. Eu fiz uma conta para uma cliente mais ou menos da minha idade, eu tenho 40 anos. Eu criei uma estrutura para ela doar ao longo da vida para as filhas, ela e o marido. Um montante que, compondo juros em cima desse montante, chega a 250 milhões de reais até o possível final da vida dela, considerei 100 anos. Pagando 0 de ITCMD. O ITCMD muito provavelmente vai para 8%. Olha o valor que eu estou gerando para essa cliente. Estou falando de uma economia, isso em valor real, né? Então, em valor de hoje. Estou falando de uma economia de 20 milhões de reais de imposto como estratégia para um objetivo da cliente, legado. Que horas que eu falei aqui de alocação? Que horas que eu mudei ativo? Boa. Entrando na tendência, e agora voltando ali para a tendência do FIFIX, tem duas vertentes de novo ali, e eu vou te trazer esses questionamentos que eu quero que você resolva todos os questionamentos e objeções de todo mundo que ainda não acredita nessa tendência. Tá bom. Seja se ela vai ser 100%, se ela vai continuar FIFIX na assessoria ou se ela vai para consultoria, eu acho que é como você falou, o que menos importa aqui. Mas eu acho que um ponto que eu acho que poucas pessoas ainda discutem, e eu acho que assim, a gente tem sim um assessor que vai fazer um movimento porque ele quer colocar o cliente no centro e vai fazer esse movimento, mas vai ter o assessor também que tem muito assessor bom, que faz o trabalho direito via comissionamento, que ele vai olhar pro dia dele. O Kobuchi, vamos de novo trazer o exemplo dele aqui, ele trouxe ali, ele tinha 200 milhões de carteira, o ROA dele era isso, 0,3, 0,4, e consequentemente o comissionamento dele era 0,1 e 0,2. Falar, cara, ele era quase que
segundo palavras dele, era quase uma ONG, especificamente trabalhando para o cliente final do que realmente sendo remunerado da forma como ele deveria ser remunerado pelo trabalho que ele estava entregando e por tudo que ele estava fazendo. Mas eu acho que nesse movimento, né, vai ter muita gente que vai fazer na linha de aumentar a sua remuneração, a sua estrutura. Então, tem um ovo ou a galinha aqui, né? A gente tá com um problema, principalmente pós-Banco Master, de problema de imagem dentro do setor. Eu acho que a gente teve diversos problemas anteriores de quebradeira de ativo, COI, Bambipá, Master, que, cara, era um mês pontual que se falava mal de assessoria ou algo nesse estilo, mas parece que o Banco Master, por causa dos grandes jornalistas do Brasil que ampliaram toda essa culpa para o modelo de comissionamento, que na minha visão de forma errada, inclusive, né? Porque a culpa do Banco Master é a fraude do Banco Master do que o modelo como um todo, ali nem tá o maior problema como em si, né? Até porque o cliente não perdeu dinheiro. Mas, eu acho que o grande ponto específico tá em entender, na tua visão aqui, para onde que vai esse mercado e qual que é a alavanca que movimenta o mercado de FIFIX. Então, assim, o que que é a tua expectativa de tempo de migração? Hoje, a gente tem ali a XP com 20, 25% do seu PL em FIFIXO, a gente tem, na média, ali as assessorias com 20% da sua receita em FIFIXO, quem implementou algumas melhorias, 35%, tem assessorias que tem 60%, 70% em FIFIXO. Então, para onde que você acha que vai, na velocidade que vai, e qual que é a principal alavanca? Porque se são os profissionais ou é o cliente demandando pelo FIFIXO? Não. Nosso cliente, eu brinco, é uma criança de 1 ano de idade. E você não pergunta para criança de 1 ano de idade o que ela tem que comer. Então, eu não gosto dessa abordagem de qual que é o modelo que você quer escolher. Pô, se o cara fosse CFA, pergunta para ele qual modelo que ele pode escolher. Por quê? Porque ele vai saber se livrar das armadilhas, né? Mas vamos lá. O assessor que acha que ele está no modelo certo, eu faço o seguinte desafio. Coloca seu cliente do meu lado, me apresenta ele. Já que você está tão seguro do seu modelo, deixa ele passar pelo meu processo de atendimento. Hoje em dia, eu olho lá para a minha operação, meu grande gargalo é contar a história que eu conto para mais gente. E eu estou investindo meu tempo nisso. Então eu vou melhorar nisso, pode ter certeza. O que eu vejo? Quanto mais gente eu falo, mais cliente eu tenho. A gente tem um índice de conversão muito alto, muito acima da média. Mais da metade das pessoas que a gente entra em contato viram nossos clientes. Por quê? É um processo redondo que gera valor e mostra valor para o cliente. Então, estou falando aqui de 30 assessores diferentes com nível de... com tempo de casa diferente. Então, obviamente, estão com um nível do processo diferente ainda, né? Que no tempo tende a se igualar. Então, quando eu olho para todo esse grupo, mais da metade das pessoas que a gente fala viram nossos clientes. O assessor que está paralisado num modelo antigo e obsoleto, ele vai ter o cliente dele próximo de alguém que tem um modelo de serviço que privilegia o bem do cliente dele. Ele vai perder o cliente, eu tenho certeza. Você pega a velocidade dessa mudança, né? Você trouxe aqui alguns números. Foi muito maior do que todo mundo esperava. Cara, eu tô gritando sobre esse assunto há 5 anos. Então eu consigo acompanhar que as coisas não acontecem de forma linear. E eu tenho falado muito sobre um tema que eu adoro, que é o mercado de assessoria baseado em comissão. Ele é um mercado baseado em arbitragem de conhecimento. O que é isso? Aí, acabou. O que significa arbitragem de conhecimento? Se você atende um médico, né, tem alguns papers que provam isso. Se você atende um médico, uma senhora idosa que não entende nada, você coloca uns produtos terríveis. Se você atende um cara mais safo, você já dá uma melhoradinha. Se você atende um CFA, a carteira dele vai estar cheia de ETF. Ele não vai ter lá o seguro whole life dele, não.
Esses produtos ruins de alta comissão, eles só existem no mercado porque o cliente sabe pouco do tema. E deveria saber pouco mesmo. Quando a gente vai operar o coração, a gente não fica aprendendo no YouTube como é que opera o coração, não. A gente procura um bom médico isento para nos operar. E aí você trouxe. Mercados baseados em arbitragem de conhecimento, eles estão fadados a acabar. Por quê? Porque hoje em dia é tão fácil com a inteligência artificial você validar e checar coisas. E pensa que a gente está no início dessa disrupção. Então, o cara que se aproveita da falta de informação do cliente para manter o business dele, meu amigo, sente e chora. Ou então muda rápido. Não é que a IA vai te atender, é que o seu cliente vai usar a IA e ele não vai mais precisar de você. Ele vai dedurar o mal feito. O meu cliente, ele me quer operacionalizando tudo para ele. Ele quer que eu tenha acesso às melhores informações e leve para ele, que eu organize, né? Outro dia eu tava com um cara que eu gosto muito grande do mercado, não vou falar o nome não, só porque eu não combinei com ele que eu falaria. E ele me trouxe essa agenda de AI, né? Tipo assim, Henrique, você acha que AI substitui o assessor? Eu acho que definitivamente não. AI potencializa o assessor. E por que não substitui? E eu fiz essa pergunta para ele. Ele é uns 10 anos mais velho que eu e tá em forma ainda. Então, certamente se exercita. Eu falei, você foi na academia hoje? Fui. Você fez personal trainer? Fiz. Eu falei, porra, se você entrar no Cloud aqui e falar que você é o bodybuilder não sei quem, faz um treino, se fosse assim assado, vai ser o treino melhor que do seu personal, tenho certeza. Por que você não fez isso? Porque o personal trainer, ele traz disciplina pro processo. Enriquecer é tão difícil quanto emagrecer, precisa de disciplina. Todo dia você passa no shopping, entra na loja de carro e etc. e não guarda o dinheiro que você precisava para você atingir seu objetivo. E quem que vai trazer disciplina pro processo? É o assessor. Então, dentro do meu fluxo, eu não tô girando a carteira do cliente todo mês, mas eu tô lembrando ele, você combinou comigo aqui de guardar 10 mil esse mês para sua viagem para Disney. Cadê ela? Esse é o papel do assessor. Ajudar o cliente a cumprir o plano. Eu sempre brinco com o meu cliente, o que emagrece não é comprar a dieta, é seguir a dieta. O que enriquece não é eu ter criado esse plano financeiro para você que é animal, é você seguir o plano. E aí, se você não segue ano após ano, passa 30 anos, você não tem seus objetivos, você não se aposenta e por aí vai. E aí, Inês é morta, não dá mais tempo. Cara, uma aula de abordagem do cliente, uma aula pra gente entender o que é o modelo fiduciário e falar sobre o cliente no centro. Dá pra ver que você tem a abordagem na ponta da língua de quem realmente já trabalha há 5 anos com isso. Não sei se já dá pra falar que é faixa preta no fixo, mas faixa roxa, faixa marrom aí. Eu acho que eu sou um claramente eterno aprendiz. Mas a faixa preta é o início do... Pelo menos eu não sou ainda, né? Sou marrom. Mas é o início de... Sempre dizem que é o início do jiu-jitsu. Tu acha que começa na branca, mas na verdade tu vai apanhar de verdade quando tu pegar a preta, né? E a vida é assim, tá sempre aprendendo. Mas você trouxe um ponto de abordagem, cara, que foi muito legal. Que sempre quando eu vejo alguém falando sobre fixo e colocar o cliente no centro e não consegue colocar, que é... Não é a abordagem de perguntar para o cliente o que ele quer, não é colocar o cliente no centro. Não é a melhor abordagem. Perguntar para o cliente o que ele quer fazer não é colocar ele no centro. Colocar ele no centro é entender as necessidades deles, e a gente tem lá dentro da WZ um dos nossos pilares de cultura, é estar atento à dor que nem ele sabe que ele tem. Porque se ele sabe que ele tem, cara, qualquer pessoa resolve o problema dele. Agora, se ele não sabe a dor dele, tu quer colocar ele no centro, tu quer ativamente resolver o problema dele, cara, aí sim a gente tá falando em colocar ele no centro e falar não, às vezes é um problema, né? A gente lá no WZ fala bastante e a gente cria algumas, às vezes até inimizades por causa disso. Eu imagino que também deve ter cliente que vai lá, fala com vocês, fala, cara, então não quero atender, não faz sentido. Eu acho que isso é colocar o cliente no centro. De novo, a gente vai voltar lá no que a gente falou no início.
prioridade é saber falar não, né? E colocar o cliente no centro também é falar não para cliente ruim e segue a vida, né? Acho que vocês devem negar muito cliente, imagino. De novo, você não precisa atender todo mundo. Meu sonho grande é ter 1 milhão de clientes. Então tem muita gente para eu falar não. Não tem problema. Cara, entrando agora na Invest, né? Cara, tu falou, tá há 5 anos falando de FIFIXO, 2022, desde 2022 com a Invest trabalhando o FIFIXO como um todo. Você criou um modelo, e eu imagino que como todo modelo e todo processo, ele vem sendo aperfeiçoado mês após mês, dia após dia. E, cara, você foi falando, e eu lembro do Juliano Custódio, tá? Óbvio que num outro modelo, numa outra estrutura hoje, já como corretora. Mas eu lembro dele no momento que ele falava sobre expansão digital. E eu tava dentro da XP e eu lembro de muita gente falar, que loucura, o cara tem um blog lá, que digital. E aí depois que explodiu, todo mundo queria ir lá conhecer ele e eu lembro que ele abria as portas dele. Ele realmente falava, não, vem cá que eu vou mostrar pra vocês como a gente faz. A única coisa que ele não abria era a estratégia, obviamente, que ele estava implementando naquele momento para adquirir o lead, porque óbvio aquilo ali não fazia muito sentido. Mas todo o processo, toda a estrutura que ele fazia como um todo. E você falou, cara, eu tenho capacidade de me tornar a maior assessoria do Brasil, e dá para ver isso pelo crescimento, dá para ver isso pela experiência, que vocês têm mais experiência que a grande maior parte das assessorias do mercado como um todo. E se esse mercado de FIFIXO tiver 50% desse mercado, já vai ser uma coisa gigantesca. Hoje o mercado de 1 tri, daqui a 5 anos, se manter o crescimento atual, 2 tri, se melhorar o crescimento, 4 tri. Então, cara, estamos falando aí que, putz, qualquer 10% aí vocês vão se tornar, ou 5%, ou 2% que seja, vocês vão se tornar extremamente grandes. Como que um escritório, e agora acho que assim, a grande parte também da nossa audiência aqui são donos de assessoria. E como que o escritório consegue se adaptar para o teu modelo? Como que ele consegue aprender o modelo da Invest? Como que o Henrique consegue passar para ele agora, tipo, cara, se ele quer fazer essa transição para chegar no ponto que vocês estão, e como que ele consegue aprender também com tudo que vocês aprenderam? Legal. Cara, eu tenho essa agenda para mim de assessoria financeira, é uma agenda tem muito propósito nessa história. Eu acredito de fato que uma boa relação com o dinheiro muda a vida das pessoas. Eu venho de uma família classe média, tive acesso às melhores escolas lá em Belo Horizonte e etc. Mas no final do mês sempre faltava dinheiro. Então eu cresci num lar que faltava dinheiro. E eu sei o preço que isso tem para todo o entorno. Então as pessoas usarem melhor o dinheiro delas a favor delas, eu acho que é transformacional não só para elas, mas para toda a sociedade. Então eu confio muito nisso e eu sei que meu braço é curto demais. Eu já não consigo atender eu, Henrique, mais gente. Então, por que eu criei um modelo que coloca o cliente no centro, que privilegia uma relação justa e honesta, que gera valor para as famílias que me procuram, que tem escala? Porque meu sonho era, de fato, mudar a realidade brasileira da forma como gerenciar a grana dela, do brasileiro. E aí eu fui vendo que eu podia mais. Muita gente bem intencionada da assessoria, só não sabe o caminho e queria aprender, me procurava. Só que, obviamente, eu tendo lá, crescendo a operação, atendendo um tanto de gente, não podia sair respondendo todo mundo, fazer call com todo mundo e por aí vai. Então eu empacotei, envelopei isso num curso, que é exatamente o que eu ensino pro meu assessor. E o pessoal pergunta, pô, mas você vai vender a fórmula da Coca pro concorrente? Eu falei, cara, o mercado é tão grande. Eu acho que isso é um pouco de um give back pra sociedade, de tudo que eu recebi e recebo dela.
né? Eu acho que a vida tem sido muito generosa comigo, então não vejo problema nenhum de fazer isso. Então a melhor forma de quem quer aprender o que eu faço, como eu faço e os porquês de fazer dessa maneira, eventualmente é nessa agenda de curso. Outra coisa que eu tenho olhado com muita atenção é o seguinte: eu fiquei 3 anos, cabeça de engenheiro, processo. Fiquei 3 anos. Quem olha de fora e fala, pô, em 3 anos, 3,7 bi, legal, né? Muito menos do que o que eu sonho. Mas por que eu fui devagar nesse início? Por um motivo simples, eu estava estabelecendo bons processos replicáveis. A partir desses bons processos, eu posso crescer com muito mais velocidade. Então, eu acho que hoje eu tenho uma Ferrari na mão e estou andando a 60 por hora no meio da pista. E eu quero acelerar essa Ferrari. Eu quero acelerar crescimento. E aí, naturalmente, isso passa por uma agenda de crescimento inorgânico. Então, aquele cara que, de fato, tem o interesse de privilegiar o cliente e uma relação transparente e justa e técnica com o cliente, eu tenho todo o interesse de levar todo o playbook que eu tenho, todo o pacote de gestão que eu tenho e, eventualmente, me tornar sócio dessa pessoa. A gente deve começar, nos próximos dias, um movimento de crescimento inorgânico que eu confio e acredito muito. As assessorias são muito mal geridas. Por quê? Porque esse mercado ele cresceu com um cara que normalmente não era empreendedor. Eu sou empreendedor desde os meus 19 anos. Eu não tenho carteira de trabalho. Então eu sei o que é tocar um negócio. Diferente do assessor médio de sucesso, que era um bom banker, e ele teve que deixar de ser um bom banker para passar a ser um mau empreendedor. Perdeu nas duas pontas. Então eu vejo muito espaço para levar gestão e qualidade para dentro de outras assessorias com um playbook que eu já provei que é de sucesso. Você olha para esse mundo de assessoria, tem um número que me assusta. É pior do que Pareto. Não é 80-20. 10% dos assessores fazem 90% do resultado. Isso é uma loucura. Imagina se na Ambev 10% dos vendedores fizessem 90% do resultado. Não dá para ter uma dispersão tão grande assim. E sabe qual que é a razão de ter essa dispersão? Ela vem da concepção, do nome. Qual que era o nome antigo do assessor de investimento? Agente autônomo. Gente, autonomia você pode ter nas férias. Você escolhe o hotel, você escolhe a cidade, você escolhe o sorvete, você escolhe se é cerveja ou caipirinha que você vai beber. No trabalho, você precisa de processo. Ninguém funciona muito bem solto. E aí o que acontece? A profissão pega ali os 10% que são autogerenciáveis e ela entrega algum valor para eles, menos do que devia, porque esses caras fazem mais coisa do que eles precisariam fazer numa estrutura com boa gestão, e 90% fica à mercê. Então, tipo assim, a minha maior visão é como é que eu crio uma operação, que obviamente sempre vai ter o outlier nela, não tem problema, mas com mais dispersão de resultado. Esse é um dos KPIs mais importantes que eu acompanho hoje. Eu não quero que o Henrique seja a grande estrela única. Não, bobagem isso. Eu quero que todo mundo entregue bom resultado alinhado com o momento da carreira. Cara, não precisa se comparar comigo. Não tem que te bater carteira de bilhão em 2 anos. Não tem isso. Mas qual que é o seu sonho? Vamos criar aqui um plano, né? Pensa, o assessor que capta na base dele, entrega um bom serviço com o CDI que a gente tem, em 5 anos ele tem que dobrar a carteira. Qualquer pessoa que está escutando aqui que está diferente disso, tá errado. Tá muito errado. Um crescimento bom para mim é bem acima desse, de dobrar a carteira em 5 anos. Mas se você fizer o mínimo necessário, você deveria estar com esse número. Então, a provocação que eu faço é, assessor, olha 5 anos para trás. De onde você saiu, onde você chegou. Se o número é abaixo disso, você precisa mudar. Com certeza. Se o número é esse, não fica feliz, não. Você é medíocre, tá? Você é medíocre.
Você tá fazendo o mínimo. O cara bom, ele tem que crescer num pace de 35% ao ano, na minha visão. Dá 2% ao mês de captação. Tem que lembrar que se você tá ligando pro cliente, igual o personal fica contando lá, se você fez 8, 10, 12, etc., você tá ligando pro cliente, você tem que lembrar que na sua base, quem tem carteira, já deveria estar crescendo sem adquirir cliente novo. Afinal de contas, a maior parte dos clientes que a gente atende está na fase de acumulação. Quem diz isso é a pirâmide etária brasileira. Boa. Cara, a parte da meta ali, sabe uma coisa que é legal? A gente sempre escuta isso lá. Meu maior problema é que, pô, a meta, é a meta. E aí a meta, ela virou quase que uma palavra proibida no mercado de assessoria, porque tem gente que usou a meta pro lado errado. Naquele momento de autocrescimento, de bater as metas do CFA, do contrato de exclusividade, de receita para receber os incentivos. E aí, uma das coisas que a gente fala, e eu sou ex-consultor, cara, no primeiro treinamento de consultoria da vida, ou no primeiro aula de gestão que você tem aí na faculdade, a primeira coisa que se fala sobre meta é que a meta não é o problema, e sim qual é a meta que é o problema, ou onde que está o indicador da meta que é o problema. Então, cara, a meta de produto, ela, por tudo que a gente discutiu aqui, ela provavelmente está errada. A meta em si, ela não está errada. A meta é o norte. Não tem como crescer na vida. Não tem como saber se tu tá indo pro lugar certo se não tiver meta. Se tu sair de casa sem meta, para onde tu não vai parar em lugar nenhum. Então, eu acho que a palavra meta, para algumas pessoas dentro do mercado de assessoria, ou processo, ela virou sinônimo de, cara, de empurrar mais produto, de bater o chicote no assessor. E eu brinco que isso, assim, em outras palavras, também foi para Falcone, né? Que foi a empresa que conseguiu descer meta e processo para dentro do setor, e muita gente culpa a Falcone. Eu falo que quem culpa a Falcone não entendeu o que a Falcone funciona, que ela trabalha com método, né? E parte do método tá lá na meta. E parte dessa parte do método como um todo é ter o conhecimento técnico. Então, se você coloca a meta de uma forma errada, faltou o conhecimento técnico na hora de estruturar o processo, colocar a meta. Então, acho que o assessor que ainda tem medo da meta, provavelmente também está no lugar errado. Então, se ele está recebendo a meta e o incentivo errado, com certeza ele está no lugar errado, e ele deveria repensar ou trazer isso para o gestor dele para repensar que talvez a meta não deveria ser aquela, deveria ser outra como um todo. Óbvio que você, como toda empresa, vai ter sua meta de receita, mas talvez os incentivos por trás, né? Já diria Charlie Munger, me mostra os incentivos que eu te mostro os teus resultados, né? E, cara, voltando pro lado da diquinha e já chegando no nosso final, a conversa foi muito boa, a gente já tá chegando aqui na estrutura. Eu criei aqui um bate-bola no final, roubei isso do Market Makers, que eles fazem isso legal. E eu criei um momento diquinha aqui. Tá bom. Um momento diquinha pra pegar de surpresa mesmo quem vem pra cá, pra gente ver qual que qual que é a diquinha que vocês vão dar e não pensar naquela dica mais adaptável, eu diria. E são 3 diquinhas. Diquinha de investimento. Tá bom. Uma diquinha profissional e uma diquinha pessoal. Então, diquinha é uma só. Então, a diquinha de investimento, se tu fosse dar uma dica de investimento, qual que seria? De um produto ou de um investimento como um todo, para onde que deveria olhar? E aí pode ser uma classe, pode ser algo específico, não precisa ser um produto específico, obviamente. Uma dica profissional. E aí aqui basicamente para o nosso ouvinte, que são majoritariamente assessores com carteiras e donos de escritórios. E uma dica pessoal. E aí, cara, pessoal pode ser qualquer coisa. E Tá aí, bom. Case, não case, pode ser qualquer coisa que você queira falar mesmo. Legal. Vamos lá, então. Primeira coisa, dica de investimento. Invista de acordo com o horizonte de tempo do seu objetivo. Eu vejo muita discussão, né? CDI, inflação, bolsa e etc. Como se para qualquer horizonte de tempo existisse a mesma classe de ativo adequada. Quem estuda janelas móveis, que nada mais é do que
entender do ponto de vista estatístico a probabilidade de cada classe ganhar em cada horizonte de tempo, entende que isso é fundamental. E é exatamente por isso que eu trago a filosofia de investimento por objetivo. Porque a partir do momento que eu sei o horizonte de tempo para atingir determinado objetivo, eu consigo trazer um portfólio adequado para aquele cliente. Então, muito importante, entenda por que você investe. Afinal de contas, gastar dinheiro é bom demais. Eu não sei com o que você gosta, mas com alguma coisa você gosta. Se você está guardando, é porque tem algo no futuro mais importante do que gastar hoje. Que algo é esse? É o que vai definir o seu portfólio. É assim que a gente customiza o portfólio dos nossos clientes. Dica profissional. Profissional. Livre-se dos imbecis. Sai de perto de quem te afunda. A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Se você não admira quem está do seu lado, definitivamente você tem que sair de perto dessa pessoa. Muito bom. Dica pessoal? Dica pessoal. Boa. Talvez a profissional foi o pessoal também. No final do dia... Não, mas tem que ser outra, tem que ser. É tudo mais ou menos a mesma coisa, mas pessoal, eu acho que tenha poucos e bons. Quanto mais velho eu fico, eu percebo que as pessoas que a gente pode confiar de verdade, que tem valor, elas são raras. Então tenha poucos e bons. Muito bom, muito bom. Cara, mais uma vez, parabéns por todo o trabalho que vem fazendo. Parabéns pela coragem, que eu acho que eu não falei aqui, mas a gente não acabou não abordando. Mas de estar na rede social, de falar o que acredita de uma forma independente, imagino que isso já tenha te gerado alguns problemas. Então, parabéns também por isso, parabéns por se posicionar da forma como você se posiciona e pelo resultado que tu tem fazendo. E, cara, mais uma vez também, obrigado por estar aqui, obrigado por ter participado. Foi muito bom ter te escutado todo o teu discurso, tuas objeções, como que você quer essas objeções. Acho que com certeza foi um aprendizado para todo mundo que estava nos escutando. Boa, obrigado. Prazer enorme. Espero que na segunda edição do seu livro, daqui 10 anos, a Invest possa ser protagonista dessa mudança do mercado financeiro brasileiro, fazendo exatamente o oposto do que é feito hoje. Então, privilegiando o cliente e não o produto. Vai tá no próximo ciclo, com certeza. Bora. Valeu.